Fala galera, beleza? A gente está aqui no FIB Produz, um programa feito pelos alunos de Audiovisual e Publicidade e Propaganda aqui na FIB. Hoje a gente está com uma entrevista excelente da professora Liene Sade, que quem está entrevistando ela é o nosso querido Wellington. E a gente vai acompanhar ela agora, fica ligado. Olá, tudo bem? A gente continua aqui a programação do FIB Produz, apresentando agora a entrevista com a professora Liene Sade. Ela vai falar do Daphnis, uma websérie que foi lançada há pouco tempo aqui em Bauru. Liene, obrigado por ter vindo. Obrigada a você, Wellington, e todos pelo convite. Prazer estar aqui. Igualmente. Liene, então conta pra gente como é que surgiu a ideia. É uma produção que a gente sabe só de mulheres, né? Só com mulheres. E, enfim, como é que surgiu isso? Tá. Bom, o Daphnis é um projeto é um projeto interdisciplinar, audiovisual, ele é apoiado pela Lei de Estímulo do município de Bauru e com apoio de financiamento coletivo na plataforma do Catarse. E ele nasceu depois de uma pesquisa acadêmica, ele é um pós-desdobramento do meu doutorado, que algumas questões vieram na época com videoclipes, estudando um pouco curadoria de videoclipes em museus. E aí, nesse processo, eu comecei a levantar obras de artistas mulheres. Não, foi um recorte que não coube a tese naquele momento, mas trouxe uma inquietação sobre o lugar dessas produções, né? As discrepâncias, as questões de autoestima também, né? Em funções específicas, que é muito raro você ver mulheres atuando na direção. E nesse momento, foi um momento que eu estava já terminando essa pesquisa e ouvi, por uma coincidência da vida, uma palestra com uma pesquisadora daqui de Bauru, que é a Cristina Franciscato, que pesquisa mitologia há décadas, há mais de 3 décadas, e ela relatou esse conto, esse mito da ninfa da Daphne, né? Que ela sofre uma perseguição pelo deus Apolo, que é o deus da luz, e acaba se transformando numa árvore. E ela relata essa fuga nessa palestra, eu fiquei muito inquieta com isso, fui ler o mito no original. E, para minha surpresa, não tinha uma frasezinha da Daphne lá. Tinha o relato do Apolo fugindo, correndo atrás dela, né, desejoso ali da ninfa, e você via que ela corria, mas não tinha essa voz. E isso me gerou uma inquietação muito grande, assim, o que será, né, que ela passava nesse processo de fuga, né? Que tipo de transformação é essa? Originalmente eu fiz uma leitura mais sociológica, assim, né? É muito curioso isso do mito, porque ele é universal, mas cada pessoa que for ler um mito diferente, num dado contexto histórico, vai trazer suas próprias reflexões. É a mágica. Exatamente, exatamente. Então tem uma potência arquetípica que puxa ali pro social do momento. Então, claro que a primeira leitura que eu fiz foi essa mais didática, das questões de projeções nos relacionamentos afetivos, de você perseguir uma figura idealizada, das questões de feminicídio, de estupro, enfim, de todas essas dificuldades que a gente vive em sociedade como mulheres. E até da própria questão da voz, né? De você, por que a fuga? Por que você não consegue comunicar para a pessoa qual é o seu limite ou o que você tem como questões? Então veio um pouco disso nesse primeiro momento. E aí eu me reuni na época com uma equipe, são todas ex-alunas aqui da FIB, formadas em produção audiovisual, a Pamela, a Karen e a Vitória. E todo mundo abraçou essa causa, vamos fazer esse projeto. Então, conseguimos o apoio da prefeitura via Lei de Estímulo, que é um programa já longo, de longa data aqui do município. Acho que está na 8ª ou 9ª edição, enfim. E aí começamos essa pesquisa. E aí nós convidamos 10 artistas de várias áreas para fazerem suas leituras. Então o nosso desafio enquanto equipe criativa era como é que a gente vai documentar o processo de cada artista interpretando esse mito. Então nós convidamos uma artista da área de música, que é o primeiro episódio, que foi quem fez a trilha sonora, a Marcela Fernandes, daqui de Bauru, musicista. Convidamos artistas que trabalham com bordado, com fotografia, com performance, com pintura. E coisas muito interessantes começaram a acontecer, porque mais do que simplesmente investigar o que cada uma pensa do mito, isso gerou uma série de reuniões e encontros presenciais entre a gente, em que cada uma começou a compartilhar suas questões. E de repente a gente percebeu uma coisa muito curiosa, que todo mundo que ia se apresentar no começo falava, olha, obrigada pelo convite, mas eu não sou artista, não sei por que vocês me chamaram, eu não me considero artista. E aí a gente começou a perceber que o buraco era mais embaixo mesmo, assim, né? Que dificuldade é essa que a gente tem de, mesmo produzindo, mesmo criando,
mostrar as coisas que a gente faz, né? Colocar uma voz nisso. Esse foi um campo, né, da discussão. Gradativamente, a gente começou a perceber que cada mulher assim, isso é uma coisa que já se sabe, claro, né? Mas cada uma começou a fazer uma leitura totalmente diferente do mito. A gente teve um curso com a Cristina, ela preparou uma imersão com a gente em mitologia. Nós lemos mitos correlacionados ao da Daphne, estudamos o Hipólito, que é uma outra figura, com a Fedra. Enfim, fomos para outros mitos. E fomos para esse universo do arquetípico também, né? Além da questão de gêneros, isso existe, mas o que mais esse mito traz, né? Nas questões de transformação da vida humana. O que é essa coisa que a gente se percebe correndo atrás que a gente nunca alcança, né? Uma perfeição, uma certeza. E aí foi muito interessante porque cada artista começou a se apropriar disso de uma forma totalmente diferente. Eu acho que o que fica de bacana assim, é a gente pensar também nessas multiplicidades todas das pessoas, né? Nesses tempos que a gente vive de tantas segregações, de dificuldade na conversa. Sim. Encontrar a diferença entre nós, acho que é o mais importante, talvez, do que simplesmente buscar identificações ali de grupos muito parecidos, né? Então, sim, foi um grande aprendizado. Não, eu imagino. E como é que vocês chegaram, por exemplo, ao formato, né? Uma websérie, por que não um registro único, enfim. Como é que vocês chegaram nisso? Tá, então, essa já era uma inquietação um pouco antiga, assim, sobre que formato propor. Eu venho de uma área mais próxima do videoclipe e de outras coisas experimentais dentro do audiovisual da videoarte, do audiovisual dentro de espaços de museus, de galerias. Então, ficaria um pouco fora, assim, propor um formato muito convencional, né? Ainda assim, nós temos duas vertentes dentro do projeto. A gente tem uma websérie que já está disponível no YouTube, os 10 episódios, e nós temos também, em fase de finalização, um documentário nesse molde mais tradicional de longa-metragem. Ele não tem só as falas das artistas, ele incorpora 20 outras falas de mulheres de áreas diferentes, da área de saúde, de senhoras, enfim, de uma série de figuras diferentes, trazendo esse mito para a sua área de atuação, né? Então esse está sendo um outro processo agora. Mas em relação à websérie, eu acho que ela acaba trazendo um pouco essa possibilidade de liberdade de como é que eu vou tratar esse formato. Por exemplo, é difícil eu mensurar que um episódio de dança vai ter 7 minutos e que o outro episódio de dança contemporânea vai ter 15 minutos, que foi o que acabou acontecendo no decorrer, né? Então tem tanta questão seriada em relação assim, eu dividir, capitular os temas que cada uma dessas artistas passam, todos eles têm títulos bem marcados. O primeiro episódio, que é o piloto, chama Pertenço a Mim, que é uma das frases da música da Marcela, mas todos os outros são palavras únicas. Redenção, impermanência, deriva, que são as questões norteadoras de cada episódio. Então, de certa forma, acaba sendo também assim, a partir da jornada de cada artista, a gente também, em cada capítulo, pegar um núcleo da discussão, né? O que é que aquele episódio está apresentando pra gente, de maneira de que quem assista na íntegra possa também passear por todos esses núcleos de interpretações diferentes. Nem digo interpretações, mas de apreensões diferentes do mito dentro de si, né? Então foi um pouco nessa ideia da gente encontrar núcleos do que constitui cada mulher e com isso estruturar esses episódios diferentes. E uma coisa que eu achei bastante interessante, né? Quer dizer, eu estou numa outra pesquisa, né? Que meio que olha de rabicho para o que você está fazendo, porque eu estou pesquisando música independente em Bauru. E justamente no primeiro episódio tem uma musicista que eu não conhecia. E é uma coisa que já tinha percebido, né? Todos os meios se entrecruzam de uma certa maneira, há um certo hibridismo aí, enfim, mas o músico independente, especialmente aqui em Bauru, ele não é visto por todos os canais de uma maneira completa. É muito difícil de reunir isso. Queria que você me falasse também sobre a recepção no dia do Filma Bauru. Nós estamos gravando este programa em maio, vocês fizeram, participaram do Filma Bauru em abril, e enfim, como é que foi essa... Foi bem bacana. Eu acho que tanto a recepção dos episódios em si, quanto da exibição na íntegra, o Filma Bauru foi esse evento em que a Secretaria reuniu todas as produções audiovisuais já apoiadas, né, pelos editais dos anos diferentes.
E foi muito legal, tanto pelo encontro das temáticas diferentes, né? O nosso era um escopo de recorte de pesquisa, mas havia tantos outros ali com temáticas muito interessantes. E em relação à apresentação, como a gente exibiu ele na íntegra, sem as vinhetas, a gente reuniu todos os capítulos para formar uma obra única, ficou num outro formato. Primeiro que foi bem interessante você ver num outro formato que não é da websérie, assim, separada, né? Você assistindo a experiência de cinema ali como um longa, né? E gerou uma série de conversas depois. Foi interessante porque algumas artistas conseguiram ir, algumas estão em Bauru no momento, outras não estão mais em Bauru, mas parte delas conseguiu ir. Foi legal porque cada uma acabou reiterando também o que cada uma entende, tanto da história da Daphne em si, quanto do que é atuar, criar, circular suas produções, né? Se colocar no mundo, se colocar diante do outro também. Isso gerou uma série... Eu acho, assim, eu tinha... Não digo receio, mas a gente sempre fica curiosa em saber se será que as pessoas vão entender qual é o ponto, né? E me parece que isso foi compreendido, assim, né? Que mais do que uma causa única, a discussão é justamente o que cabe dentro de quando todas as causas se encontram, né? Dentro do universo que é cada ser humano, como é que a gente consegue se relacionar, né? Que legal. Acho que é um pouco isso. Né? É tudo tão fragmentado, né? E a Exato. gente está nessa situação de fragmento mesmo. Né? E como é que eu poderia fazer alguma consideração sendo homem? Mas queria que você, né, do ponto de vista onde você está, né, como é que você avalia a nossa produção hoje, não é? Nós temos algumas mulheres de muito sucesso dentro do audiovisual, por exemplo, né? Mas na cidade ainda parece que há ainda um certo feudo masculino, né? Na época em que eu passeava mais pelas emissoras, isso é muito claro. Como é que as meninas, por exemplo, que acabaram de se formar aqui, como é que você percebeu isso, né? A inserção delas no mercado, a relação de quem assiste, uma mulher que assiste, um produto audiovisual feito por mulheres, enfim. Você acha que isso desperta curiosidade? Isso é despercebido pela maioria? Como é que você olhou isso? Wellington, esse assunto é de horas, mas eu vou tentar ser muito sucinta. Eu acho que tem várias questões. Essa história da gente poder, do que a gente produz, eu acho que isso vai além da cidade, do município, isso é uma questão mundial. Se você pega a estatística de Hollywood ou de cinema independente, de cinema europeu, enfim, a estatística ela é muito parecida, na verdade, né, em termos de produção e de representatividade. E ano passado houve toda aquela denúncia, inclusive, de violência. Né? Exato, não só entre gêneros, entre raças, entre países, enfim, tem uma série de ordens e estruturas aí que circundam a produção, não só audiovisual, mas enfim, a produção cultural como um todo, né? E que são as questões que a gente vem talvez debatendo e aprendendo, todo mundo junto. Acho que você comentou, né, dessa dificuldade de ter a posição diante de não estar no lugar, né? Eu acho que é o que a gente vive. Eu vivo isso com outras questões, né? Não posso falar pelo outro. Mas a gente procura se encontrar, se ouvir, se entender, né? No que o outro não vive da gente e vice-versa, né? O que eu vejo no caso de inserção em mercado, tem tanto uma questão, eu não sei dizer isso em relação às gerações diferentes, né? Eu venho de uma geração de formação audiovisual que era muito, muito raro uma mulher que não fosse para essa coisa ou da produção, ou do figurino, das coisas mais, abre aspas, da estética, né? Eu me lembro, por exemplo, eu gostava muito de mexer com áudio, adorava fazer captação de som, e foi uma coisa que, assim, fui me afastando, né? A edição veio depois, num outro momento, edito até hoje, enfim. Mas a coisa do áudio ficou meio distante, não por nada, não é assim, é culpa de alguém, mas é simplesmente uma estrutura que você não se sente seguro para conversar, para tirar dúvidas. Então, às vezes a questão da estrutura, o mais difícil é você conseguir verbalizar o que não é nomeável, né? Eu não consigo falar com certeza assim, é por isso que essas coisas acontecem, mas são pequenininhas coisas veladas que vão dificultando essa construção de autoestima, de você se sentir seguro numa área. Então eu vejo que ainda é um grande desafio, né? Eu vejo que muitas vezes essa questão, por exemplo, em relação às produções, né? Quando a gente produz algo,
A gente não, o público-alvo ele é extremamente amplo, pode servir a homens, a mulheres, a crianças, a adultos, enfim, a gente não consegue tatear isso, né? Mas eu percebo que ainda assim, as meninas que vêm comentar de projetos umas das outras, é algo assim, é muito difícil você falar assim, é porque é filmado de tal jeito, é porque a edição traz tais coisas, é algo muito sutil. Por exemplo, quando saiu Mulher Maravilha, da Marvel, né? Sim. DC. Desculpa. DC. Perdão. Não tem problema. Da DC, quando saiu Mulher Maravilha, eu me lembro que eu conversei muito com meus amigos na época, porque eu assisti o filme chorando, minhas amigas também, tava todo mundo muito emocionado. Minha mulher saiu de lá fantástico. Pois é, e aí era isso, é entretenimento, é indústria, as pessoas que são do universo dos quadrinhos, algumas não entenderam muito bem que a UE é esse, e eu demorei muito tempo numa autorreflexão assim, por quê, né? O que isso mobiliza? Porque você já teve heroínas na tela do cinema, elas são retratadas. Esse que é o âmbito do que eu falo que essa é uma conversa de horas, porque são coisas tão sutis, Wellington, às vezes é o jeito que a câmera tá colocada e a forma como ela reage e encosta em alguém, assim, é algo muito do sutil mesmo, não é uma grande estrutura, assim, esse filme tem tais questões técnicas, ele toca em pontos muito sensíveis e delicados que de alguma forma falam com a gente, né? Isso é o que, enfim, vivia assistindo o filme, né? Uma coisa que passa pela carne mesmo. Fala, meu Deus, isso é incrível. Porque a história é relatada de um jeito que não havia sido relatada antes. Tanto na narrativa quanto na forma de se filmar aquilo. Que vai além do técnico. O técnico ajuda, mas é a poética daquilo, né? É o sensível que está dentro daquilo. E volto a dizer, não quer dizer que Invalida as outras produções são incríveis também, mas o fato de isso tocar tão profundamente as pessoas, a ponto de todas as amigas, todas as pessoas que eu conheço saírem em lágrimas do cinema, fala de algo que, assim, são narrativas que a gente precisa fazer que existam com maior multiplicidade, né? A gente constrói nosso imaginário, a nossa forma de se colocar no mundo também com esse tipo de produção, também com as independentes, também com as mainstream, tudo isso configura as nossas relações com o mundo, né? Então, enfim, é um assunto longo, Wellington, não sei se deu para dar uma pinçada, mas qualquer dia a gente fala mais disso. Legal. Liane, obrigado, parabéns, achei que ficou bacana demais e, enfim, queria dar um abraço nas meninas também, vou dar um abraço em você, abraçando a elas também, parabéns mesmo. Um abração e até mais. Surgi das águas, delas me nutri. Sou feito vento, um pássaro vendaval. Como flechas vou, além do tempo, ancestrais raízes em meu peito. Mas agora eu sou raiz, folhas, galhos, veias, sangue, pertenço a mim. Mas agora eu sou raiz, folhas, galhos, veias, sangue, pertenço a mim. Lararaie. Lararaie.
No Fiberama de hoje, eu e o Arthur vamos jogar o Balloon Adventure, um jogo feito pelos alunos de design aqui da FIB. Então, vamos acompanhar agora. Try again. Escolhe seu balão aí. Meu balão, eu vou de gatinho, porque eu sou um gato. É, Inter. Tá escrito aqui. Você é analfabeto, não sabe? Eita, nós. Mano, esse jogo é muito estranho. Mano, isso é muito ruim, na moral. Não, na moral. Eu já vi gente ruim jogando. Olha lá, olha lá, olha lá. Sabe por quê? É porque ele tem orelhinha de gato. O balão de gato é mais pesado, ele é pesa. roubado. Aí pesa, tá vendo? Ele é tem, roubado. Ele tem pelinho, aí... E assim você perde. Oh, Ele tem mais barba que eu, esse balão. esse ventilador influencia na jogada do balão. Isso não pode. É gravidade isso. Morreu de novo. Isso é não muito dá. ruim. Oh, não dá, cara. Esse jogo é muito difícil. Não é difícil, Arthur. É difícil. É estratégia o jogo. Não é Você estratégia. tem que saber administrar o vento. Isso é hack. Saber administrar o vento. Isso é muito... Olha, olha, Aí, olha. aí, aí, Morreu aí. de novo. Morreu. Tá tirando? Isso é muito cagado. Tu vai morrer. Ai! Vou cair. Oh, você é louco. Não, 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 não. Quero ver o que você vai fazer agora. Easy busy. Morri. Easy busy. Coloca aí. Vergonhoso. Busy. Vai então. Eu vou escolher o raivinha só de raiva. Uhum. Você é um comediante nato. Você nasceu com o dom da engraçadice. Arthur, Eu sou o cara mais comediante da comédia, comedieira. quanto... Morreu! Você rela no bagulho e não morre. Eu respiro do lado e morro. Você era no bagulho, não Tá bom respeita a então, minha tá bom história, então. Você tá de hack aí. Eu vi você colocando os botões ali antes de começar. tipo. É, coloquei. Olha que roubado. Para, mano. Não! Que negócio roubado, velho. Na moral. Já era. Ah, ô louco, mano. Sabe como que devia ser o nome desse jogo? Onde os fracos não têm vez. Porque é isso que você é. E você não tem vez aqui. Cara, eu sou o melhor desse jogo. Eu tô É vendo, que eu não sei jogar ele ainda. Ah, Senão você ia ver. a desculpa de cego é o óculos escuro. Olha lá, ó. Olha só. Olha como roubado. Olha como é roubado. Mano, você relou no bagulho e não morreu. Para. Eu quero ver agora. Vai, você não é bom? O que aconteceu, cara? O que aconteceu? Sobe, sobe. Você é muito ruim, Arthur. O maluco sumiu. O balão sumiu. Tem como ir pra baixo e pra cima? Tem. Na moral? Na moral. Ué, você não é o mestre do jogo? Eu sou, mas eu não uso cheat. Eu não uso cheat, eu uso os comandos do jogo. Isso é cheat pra mim. Então você tem que jogar o jogo sem usar os comandos do Não jogo. tem como ele ir pra cima e pra baixo porque não é de gás hélio isso. Ele só vai pra cima. Mas dá pra você ventar ele. Você tá inventando palavra. Inventar nem existe. Ah, ô louco, mano. É impossível passar dessa fase. Não, nada é impossível se o coração não é pequeno. Mas isso não tem coração, é um balão. Agora não tem coração, não tem sentimentos. Não sabia nem ir pra cima e pra baixo. Eu morrendo igual um besta. Tá! Coloca aí, perdedor. Eu vou até pegar o balão amarelo, ele é muito felicioso. Amarelo é a cor da alegria. Sabia que se você usar o amarelo no ano novo, ele te traz dinheiro? Não é verdade, não. Sono! O Cara. conceito de estratégia do grego strategy. Não, isso é inglês. Ninguém sabe o que é grego. Qualquer coisa que você falar que é grego, eles vão acreditar. Greco, rasguido. Isso é japonês. Chinês. É mandarim que fala, Arthur. Não existe chinês e japonês. Tá tentando usar os códigos novos? Logicamente. Eu caí! Olha só. Olha que legal. Se Calma, lascou, calma, se lascou, calma. Se lascou, se lascou. Corre, corre, corre. Segura. Tem que ir de uma vez, tem que ir de uma vez. Eu vou pegar todas aquelas moedas ali e vou ganhar tudo, você vai ver. Ah, eu acho que eu saquei qual que é desse jogo. Agora eu saquei. Saquei qual que é desse jogo. Esse jogo aqui você perde e eu ganho. Esse é o esquema no jogo. Eu vou cair! Não, você está indo muito muitíssimo enganado, danados. Essa partida nem valeu.
Ah, não acabou ainda. Já tá apelando já? Não é apelar, não é apelar. Já tá dando Miguel lá. Nem vou colocar meu nome aqui, vou colocar Arthur, de tão ruim que eu fui. Calma, eu vou ganhar ainda. Não vai ter outra chance. chance. Treina bastante na sua casa, então. Eu vou baixar. E obrigado por vir aqui no meu programa, no Fiberama. A próxima eu te coisa. Eu acredito Tô em triste. você, Arthur, eu acredito em você. Tô triste. E semana que vem tem mais um. Aguardem. Me segue no Instagram. Now the world don't move to the beat of just one drum. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Você pode acompanhar a gente no canal 14 da NET e também no nosso canal do YouTube. Até semana que vem e um abraço.